Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui para o nosso primeiro encontro sobre práticas devocionais. Eu vou projetar o slide. Você tem liberdade de interromper a qualquer momento para emitir seu juízo de valor sobre alguma coisa e mantenham a Bíblia por perto, aí, se for possível, que aí eu peço você para ler e fica mais produtivo o nosso encontro. Também vou pedir a sua opinião aí de vez em quando em alguns aspectos. Tudo bem? Vamos lá. Todo mundo vendo o slide aí, ok? Alguém deu um sinal de vida aí para eu saber que você está vendo o slide. Tô vendo. Aê, maravilha. Filho de Deus está vendo o slide. Muito bem, irmãos. O nosso primeiro, nossa primeira conversa vai ser sobre a prática da piedade. Você fala assim, mas eu vim aqui para saber como que eu faço a devocional, ver outras opiniões e tal. Enfim, vai chegar o momento de nós pensarmos mais nisso. Eu estruturei estes encontros em três momentos: a prática da piedade, amanhã, palavra, oração e meditação, e o terceiro, uma parte mais prática, na sexta-feira, plano de leitura, recursos, as barreiras e os avanços que nós temos na nossa vida devocional. E eu espero que no final desse encontro você entenda por que eu comecei falando de piedade e por que ela é importante dentro do aspecto devocional. A gente tentar pensar algo mais da, fora do trivial, digamos assim, ir além de simplesmente, a minha devocional, eu pego a minha Bíblia, faço uma leitura, faço uma oração e sigo a minha vida. A gente precisa entender que a vida devocional, ela se estende durante o nosso dia todo. Então, a primeira pergunta vai ser lançada para a Marcela. O que é, Marcela, e por que fazer uma devocional? Essa é uma pergunta óbvia, mas vamos começar por ela. Abra seu microfone e fale. Não está bom seu, não tá bom seu microfone, não. Tá melhor agora? Não. Tá um pouco. Tá. Eu entendo que é para que a gente possa se aprofundar na palavra e entender aquilo que Deus tem para falar com a gente diariamente, né? E não só assumir uma ideia de só abrir a Bíblia todos os domingos. Ok, obrigado. Ralph, emita sua opinião aí. Oi. Eu entendo que devocional é um tempo que a gente tira do nosso dia a dia para comunhão com Deus, aquele momento que você vai ler a palavra, meditar na palavra e se alimentar dos ensinamentos do Senhor. Ok. Alguém mais? Algum outro voluntário gostaria de falar? Pode falar. Pode responder a pergunta aí. Não? Então vamos lá. Eu queria pensar também por que começar com esse tema da piedade. Porque nós podemos até fazer uma devocional correta, nós podemos usar um bom plano de leitura e ainda assim isso ser uma coisa automatizada, mecanizada, ser algo mecânico que a gente faça. E nós temos a tendência à rotina, e uma rotina que às vezes não é produtiva no sentido de ser exatamente automatizada. É possível que você chegue lá no meio do ano, no seu plano de leitura, e esteja fazendo uma devocional automática. Então, quando a gente pensa na piedade, a gente vai falar um pouco sobre ela nessa noite, a gente pensa além do mecânico, do estático, da rotina. A gente precisa entender que a gente está diante da face de Deus, aquela expressão bem usada pelos reformadores, corandel. Então, nós estamos o tempo inteiro diante de Deus, e por isso nós precisamos pensar na vida devocional muito mais do que simplesmente um tempo ali que passamos diariamente lendo, orando e meditando nas Escrituras, mas que essa devocional ela se estenda ao nosso dia. Essa é a ideia, esse é o pensamento aqui da gente falar um pouco da piedade cristã. A gente vai falar o que significa aqui e o caminhar dela,
mas principalmente nessa ideia. A minha devocional, ela deve, digamos, fluir para o meu dia e deve ter um reflexo no meu comportamento, no meu pensamento, nas minhas ações, no meu falar também, enfim, em toda a minha conduta, porque a ideia da devocional, como os irmãos pontuaram aí, é você ter o seu momento com Deus, e você aprender a palavra, e você não abri-la só no final de semana, mas que você também consiga extrair o que a palavra tem para te ensinar naquela devocional e você colocar isso em prática no seu dia a dia. Então, a piedade ela é importante. Esse é um assunto que a gente talvez estuda pouco, talvez a gente fale pouco, mas era um dos assuntos chaves da reforma, dos puritanos que vieram depois. Tal. É uma maneira também da gente resgatar isso um pouquinho, conversando aqui sobre piedade. E aí a palavra piedade, ela tem como que fala? Ela tem duas expressões na escritura. Ela tem dois significados, na verdade, na escritura. Então, a piedade, ela tem um sentido daquela questão de ter compaixão, ter misericórdia de alguém. Aí eu me compadeço, eu tenho piedade daquela pessoa, pela situação que ela está passando. Então, nós temos um exemplo do Salmo 102, verso 3. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadecerdes dela, e já é vinda a sua hora. Então, até mesmo a segunda linha, ela reafirma a primeira. E a ideia da poesia hebraica tem esse sentido também em vários momentos. Né? Então, levantar-te-ás, esse é o salmista falando para Deus, o Senhor terá compaixão, o Senhor terá misericórdia de Sião, do seu povo. Então, é por isso que a segunda linha fala, é tempo de terdes, de compadeceres dela, de Sião, de Jerusalém, do seu povo. Então, esse é o primeiro sentido, não é nesse sentido que nós vamos falar nessa noite. Então, nós temos o segundo sentido, que é no sentido de quem somos. Piedade no sentido de quem somos. E aí nós temos duas expressões em grego para essa ideia de quem somos. A primeira delas é a palavra grega chamada eusebeia. Eu já coloquei aí dividido pelas sílabas e transliterados. A ideia de eusebeia, o eu, preste atenção nisso, tem diferença do segundo sentido. Eu, né? A minha prática devocional, a minha crença apropriada em Deus, a minha fé, a minha credulidade em Deus. Eusebeia, no sentido de ser alguém piedoso, alguém devoto ao Senhor, alguém que reconhece a Deus, a Cristo como seu Senhor e Salvador, e assim Deus como seu soberano. Guilherme, você consegue abrir aí 1 Coríntios 4:8? Beleza. Abre aí para nós. 1 Coríntios. 1 Timóteo 4:8. Falou do Coríntios, não? Mas é 1 Timóteo 4:8, desculpa. Diz assim, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Isso. Então, nesse sentido aí, Paulo está falando da piedade, a sua crença em Deus, a sua prática devocional, ela ser muito proveitosa. O exercício físico ele tem a sua limitação de proveito, digamos assim, mas a piedade não. O fato de você ter uma vida devota diante de Deus, você crer apropriadamente em Deus. Então, isso é muito proveitoso. O segundo sentido da palavra é teosebeia. E aí, teo é a palavra, o início ali do que vem de Deus, teos. Então, a ideia aqui é o caráter marcado pela adoração e devoção reverente a Deus. Então, uma está falando, digamos assim, da sua essência, do seu ser, e a outra está enfatizando a sua adoração a Deus. Então, piedade é nesse sentido. Deixa eu ver alguém aqui para ler.
Ô, Letícia, você consegue ler 1 Timóteo 2:10? Sim, peraí. Ok. Então, a teosebeia é a piedade nesse sentido. O traço do seu caráter marcado pela adoração e reverência a Deus. É 1 Timóteo o quê? 2:10. Diz assim: que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Aqui a sua versão está falando dedicadas, né? Mas lá no grego é piedosas. É teosebeia, neste verso aí. Então, essa dedicação, ela é traduzida como uma vida piedosa ao Senhor. Então, é nesse sentido que a gente está falando aqui de piedade. E o que isso tem a ver com a sua prática devocional? À medida que você caminha, avança na sua prática devocional, seu exercício espiritual, à medida que você avança nos meios de graça, você continua crescendo e conformando, Cristo vai conformando a imagem dele, o caráter dele em você. Então, as marcas da verdadeira adoração, elas vão sendo ainda mais enfatizadas na sua vida, à medida que você caminha em piedade, em devoção, em retidão diante do Senhor. Então, a ideia é exatamente essa: pensar que a sua devocional aliada com todos os outros meios, com todas as outras práticas espirituais, com todos os outros meios de graça que Deus te deu, você vai desenvolver uma vida ainda mais, ou cada dia mais, piedosa no Senhor. Uma vida centrada nele, que pensa na devida adoração a ele, que tem um caráter marcado por essa reverência diante do Senhor. Então, isso, logicamente, vai influenciar a sua vida, nas suas decisões, nas suas ações, no seu pensamento, em todas as áreas. Então, é para isso também que a devocional ela existe na nossa vida. Não é só para simplesmente cumprir uma tabela e marcar. Eu li a Bíblia o ano inteiro. Isso é bom, mas precisa ter um efeito prático na nossa vida, e esse efeito prático ele é visto na sua vida de piedade diante de Deus e diante dos homens. Alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Se não, seguindo. Vamos pensar um pouco na prática da piedade. Eu vou usar aqui a estrutura que o teólogo puritano Lewis Bailey usou. Ele fala que a prática da piedade consiste em 3 passos, e a gente vai explorar um pouquinho disso aqui agora, que é o seguinte: o primeiro deles, ele fala que a prática da piedade envolve conhecer a essência de Deus. Então, isso tem a ver com você conhecer mais sobre a Trindade Santa, isso tem a ver com você conhecer mais os atributos de Deus. E aí, um ponto interessante aqui é que como é que nós conhecemos a Deus? Como é que nós conhecemos atributos de Deus? Como que nós conhecemos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Só existe um caminho, que é a palavra. É claro que nós, quando a gente fala de conhecer a essência de Deus, a gente não está falando de conhecer tudo de Deus, porque nós só conhecemos aquilo que ele revelou na Escritura. Obviamente, nós estamos falando aqui de um conhecimento daquilo que é possível conhecer de Deus. Às vezes as pessoas falam, por exemplo, a gente não sabe quase nada sobre a Trindade. Sabe, tem muita coisa na Escritura Sagrada falando da Trindade. Os atributos de Deus, nós temos bons livros de teologia sistemática que sistematizaram vários atributos de Deus, e os teólogos explicam ali. Mas de onde é que eles tiraram isso? Da Escritura Sagrada. A gente tem um livro aqui, eu não vou alcançar agora, que ele está alto, mas é o Conhecimento de Deus, do James Packer. Conhecimento de Deus, basicamente, é ele falando sobre os atributos de Deus. Todos fundamentados na Escritura. Então, se nós conhecermos mais a Deus, principalmente pensando nos seus atributos, aqueles que são incomunicáveis e aqueles que são comunicáveis, certamente nós vamos crescer em graça diante de Deus. Porque quando nós olhamos para os atributos de Deus, nós podemos pensar na soberania,
na imutabilidade, no seu poder, ele é ser todo-poderoso. Nós podemos pensar na alegria, no amor, na paz, na bondade, são elementos comunicáveis dos seus atributos a nós. Então, essas coisas trazendo a nós, né, nós tendo este conhecimento desses atributos de Deus e da pessoa de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, das três pessoas da Trindade, né, na verdade, a nossa fé é fortalecida, nós somos consolados, nós somos fortalecidos, já falei, nós somos treinados a viver neste mundo, olhando para Deus e a sua majestade, não para as circunstâncias ou para os acontecimentos. É muito fácil o nosso coração ficar estremecido, preocupado, ansioso, por causa de, por exemplo, acontecimentos como esse que temos vivido, não só no nosso país, mas também no mundo, de maneira geral, as guerras, os problemas, os conflitos e tal. Mas nós, conhecendo mais a Deus, nós somos tranquilizados pela palavra. Porque a palavra nos informa que Deus é soberano, que Deus reina, que Deus tem tudo nas suas mãos, tem todo o controle de todas essas questões. Então, praticar a piedade consiste em você conhecer a Deus. Conhecer a Deus na sua essência, nos seus atributos, nas três pessoas da Trindade. E isso você vai fazer também quando você tem uma prática devocional constante. Um exercício, um exemplo de exercício que você pode fazer, inclusive, marcar na sua Bíblia todas as vezes que você encontrar um atributo de Deus. Óbvio, você acha isso nas teologias sistemáticas, você acha isso nos livros, mas é um exercício para você treinar os seus olhos a enxergar os atributos de Deus na Escritura, para que assim você seja sempre consolado com o fato de que Deus está atuando na história. A segunda questão envolve você conhecer o seu próprio ser. Isso aqui é legal, porque esse negócio aqui de conhecer a si mesmo é a temática de muitos coaches por aí afora, é da filosofia grega também. Então, só que tem uma diferença aqui, né? A ideia da vida cristã é você conhecer o seu próprio ser com respeito ao seu estado de corrupção, seu estado de miséria e o estado de redenção que é proporcionado por Cristo. Então, é nesse sentido. Eu não coloquei o final, não, é de propósito, né? Para você ficar parecendo que é só um negócio de coaching, mas não é não. E é interessante isso porque o Sócrates, ele falava muito sobre a essência do homem. A pergunta fundamental dele era essa, qual que era a essência do homem? E a ideia dele era que o homem era uma alma no sentido de que ela tinha razão, ela tinha consciência, ela tinha intelecto e ela tinha moral. Então, um dos pontos básicos de Sócrates era o autoconhecimento. Da filosofia socrática é o autoconhecimento. Só que aí tem uma questão daquela frase, conheça-te a ti mesmo, que é muito atribuída a ele, né? Não é uma frase dele, mas que ele usava muito, que ele empregava muito essa frase para os seus discípulos, para os seus alunos. Só que aí tem a diferença entre o conhecimento socrático, entre o conhecimento filosófico, que enfatiza só a razão, o intelecto, a moral. Então, o autoconhecimento. Você vai lá, se examina. Hoje em dia tem aquela... já virou uma religião, né? O coaching já virou uma religião em alguns aspectos. Então, você tem lá o autoconhecimento que mistura o misticismo com religiões de mistério, com religiões orientais. Então, você vai entrar no espectro de autoconhecimento. Não precisa disso, porque a Bíblia já te mostra quem você é, tanto como um pecador redimido, como um pecador restaurado. Então, o autoconhecimento socrático, ele envolve razão, intelecto e moral. O autoconhecimento bíblico envolve você entender o estado de corrupção e o estado de renovação ou de redenção. Então, é possível que você conheça a si próprio? Certamente é possível que você conheça a si próprio. Pois não?
Não. Alguém quer falar? Ricardo, eu não sei se alguém quer falar, mas eu queria tirar uma dúvida. É a Monique. Ô, Monique, pode falar. Eu estava vendo um vídeo na internet esses dias, justamente sobre um homem falando sobre a importância desse momento devocional e como nós devemos tratar a Bíblia como uma ferramenta de fato de ensino e que muitas vezes nós enviesamos no momento devocional em tentar achar respostas na Bíblia. Então, por exemplo, às vezes a gente abre em um capítulo específico e fala, nossa, isso daqui é para mim, precisava ouvir isso hoje. Isso acaba se repetindo diversas vezes. Eu queria saber se isso é de fato um erro, ou um erro de principiante, ou, enfim, né, ainda mais você falando aí sobre essa questão de autoconhecimento e como é importante nós conhecermos a nós mesmos durante esse momento de devocional. Olha, eu concordo que acaba sendo um erro pelo seguinte, a gente chama isso de caixinha de promessa, né? Que era uma coisa que era usada na década passada. Você tira um versículo lá e lê ele e aquilo ali é o que você estava procurando. O problema é quando você acha aqueles versículos estranhos, né? Então, a gente sempre brinca sobre isso, né? A pessoa vai e lê lá que a jumenta falou com Balaão aí, isso aqui é para mim. Então, pegou um texto desconexo, né? E acabou tentando achar uma resposta. Então, eu concordo que a gente precisa pensar em parar de olhar para a Bíblia só nesse sentido, né? Nesse sentido de, eu vou abrir em qualquer lugar aqui, Deus vai me dar uma resposta. Porque Deus, ele nos fala por toda a palavra. Lógico, vai ter alguns momentos que a situação que você está passando vai bater certinho com o que você vai ler. Mas quando você simplesmente vai abrindo, procurando isso aí, você fica meio que focado só nisso, né? Então, esse texto que eu abri aqui parece que não é o meu problema, eu vou achar outro. E você nunca consegue desenvolver um aprofundamento mesmo diante de Deus, do conhecimento de Deus, porque você só vai catar o que, digamos, você precisa, né, naquele momento, mas o que você acha que você precisa. Às vezes você precisa ouvir outras coisas e você simplesmente não quer, você quer só achar aquilo que vai confortar você naquela hora. Então, eu concordo que não é uma boa, não é uma boa estratégia essa, não. Boa, obrigada, Ricardo. Nada. Então, continuando, a gente pode se conhecer, porém não é do modelo socrático. A sua razão, o seu intelecto e a sua moral, elas estão contaminadas pelo pecado. Então, você tem um problema aí, né? Você precisa de algo de fora de você, que aponte para você quem você é. Você conhece a si mesmo através da revelação. Você conhece a si mesmo através do Deus que se revela e revela quem você é. Então, esse aspecto do autoconhecimento, ele precisa ser lembrado por nós. Tá? Então, quem vai apontar isso para nós? É a palavra. Quem vai apontar isso para nós é o próprio Deus. Então, conheça-te a ti mesmo, para nós é o conheça-te a ti mesmo com a Bíblia aberta. Aí sim, nós vamos nos conhecer e nós vamos ver que nós somos até piores do que a gente achava que era. Por isso que a graça de Deus na salvação ela é tão enfática, né, diante da realidade de quem nós somos. Então, nós vamos vivenciar essas questões. E assim, irmãos, você, por experiência própria, né, também conhece que você é um pecador. Sendo crente, você sabe que você luta contra o pecado e tal. E quem te falou isso não foi a sua razão. Simplesmente foi a Escritura Sagrada, foi o próprio Deus que falou com você isso aí. E, em terceiro lugar, isso aqui é a diferença, né? O autoconhecimento socrático, ele é antropocêntrico. O autoconhecimento bíblico, ele é teocêntrico, revelacional, o Deus que se revela. E assim nós conhecemos a Deus, na medida do que ele se revela, e conhecemos a nós mesmos. E a terceira coisa é glorificar a Deus corretamente, por meio da vida, por meio da nossa vida, vivendo fielmente pelo Senhor e
com uma vida de celebração a Deus, e aí envolve a sua vida privada, envolve a sua vida com a comunidade, com a igreja, e envolve a sua vida no mundo. Então, glorificar a Deus corretamente. Vou perguntar aqui para alguém aqui, quer ver? Qual que é a primeira pergunta do breve catecismo? E qual que é a resposta? Quem sabe essa aí? Vamos lá. Vou perguntar, não. Vou deixar para vocês alguém se manifestar. Senão eu vou perguntar. Qual posso falar? Tá me ouvindo? Pode, claro. Primeira pergunta é: qual o fim principal do homem? E a resposta é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Aí, é isso aí mesmo. E a segunda parte, a gente esquece dela. Se alegrar ou se deleitar em Deus para todo sempre. Então, glorificar a Deus, dar glória a Deus com a nossa vida, seja ela privada, seja ela pública, seja ela em comunidade com a igreja, mas também se alegrar em Deus, se deleitar em Deus. E, obviamente, que você faz isso também na sua vida devocional. Então, entenda esse primeiro encontro aqui para a gente pensar nisso. Eu tenho que rogar ao Senhor para que não deixe que a minha vida devocional vire um negócio automatizado. Precisa ser um deleite, precisa ser um prazer, precisa ser uma alegria na minha vida. E isso vai envolver o conhecimento de Deus, o conhecimento de mim mesmo, e vai envolver a minha vida prática no mundo, na comunidade e quando eu estou sozinho. Então, tudo isso, irmãos, acontece quando nós fazemos a nossa devocional. E quando nós reverberamos, por assim dizer, essa vida devocional durante o nosso dia. Então, esse caminho a gente precisa andar nele. Porque, assim, a gente pode, como eu disse lá no início, a gente pode fazer vários planos devocionais e estudá-los. Na sexta-feira eu vou falar para vocês o que eu estou tentando fazer aqui, do meu plano devocional. Vocês vão também contar como vocês estão fazendo suas devocionais. Mas se você fazer disso algo automático, sem uma vida de piedade, de devoção, de glorificar e de se deleitar no Senhor, aí você vai fazer devocional a vida inteira, mas isso não vai chegar ao seu coração. E a ideia não é essa. A ideia é que chegue no seu coração, promova mudança, promova crescimento, promova você se deleitar mais em Deus. A gente está falando de coisas aqui que a gente precisa pensar sempre. Me alegrar no Senhor, deleitar no Senhor, ter alegria mesmo com relação à palavra dele, ter essa disposição diante do Senhor. Alguém mais? Então vamos seguir aqui. Perguntas. Então, o que a vida piedosa tem com o seu devocional? Uai, gente, tem tudo. Sua vida piedosa, ela não pode ser desvinculada. A Eusebeia e a Teosebeia deve caminhar com você na medida que você estuda a Escritura, que você ora, que você medita. A gente vai falar amanhã sobre meditação, né? É outro assunto que às vezes a gente deixa para lá porque parece que é um negócio de budista, mas não é não. A meditação bíblica, ela é um negócio importante, envolve a nossa devocional também. E o que isso tem a ver? Qual a relação, né, da santidade com a piedade através da minha devocional? O que tem a ver a minha santidade com a piedade através da devocional? Vou perguntar isso aí para alguém. Vamos lá. Ô Júlia, Patrícia, vamos lá. Chegou a sua vez. Vocês deram azar, tem pouca gente online hoje, então vai sobrar para todo mundo. Júlia? Oi, Ricardo. Oi, tudo bem? Quanto tempo? Tudo. Vamos lá.
Qual que é a relação da santidade com a piedade através do devocional? Pergunta de prova, sermão de prova. Ricardo, sendo bem sincero, eu não sei. Certo. Vamos pensar o seguinte. Santidade. Sua vida santa. Relação disso com a piedade, com a correta devoção a Deus. Adoração a Deus. Através do seu devocional. A relação que eu faço é a seguinte, irmãos. Quanto mais você tem na sua devocional piedade, correta adoração a Deus, correta devoção a Deus, e isso transcende para a sua vida, mais a sua vida vai crescer em santidade diante de Deus. Sabe por quê? É impossível que você leia lá na Escritura o que o Senhor requer de você, e você fazendo isso com o coração de fato devoto, você não busque viver dessa maneira. Entende? É essa relação que eu estou fazendo aqui, neste momento. Vai alinhando as coisas. A sua vida vai alinhando com a palavra. O que você deseja, o que o seu coração quer, vai se alinhando à palavra. Parece um negócio utópico, mas não é. Esse é um processo que dura a nossa vida toda. E a gente precisa batalhar para que essas coisas cheguem ao nosso coração. Para que essas coisas promovam mudanças na nossa vida. Então, quando eu penso no devocional, se ele não for mecanizado, vai ter piedade. E se tiver piedade, isso vai se converter em mais santidade, ou pelo menos busca por uma vida santa. Vocês acham que eu estou exagerando ou vocês acham que é esse o caminho mesmo? Vamos lá. Pode responder, Júlia, se quiser. Oi, Ricardo, é a Cássia, tudo bem? Oi, Cássia, tudo bem? Vocês concordam com isso? Não entendi. Vocês concordam? É que eu peguei, assim, pela metade, né? Quando você falou a relação entre santidade e piedade. Sim. Desculpa. Você Tudo pode bem. repetir? Posso, claro. É que é o seguinte, quando nós não fazemos a nossa devocional de maneira automatizada, sabe? Aquele negócio mecânico, distante, vazio, mas com uma vida de piedade, de devoção correta, de buscar conhecer a Deus, se aprofundar nesse conhecimento, a santidade, a busca pela santidade, ela tende a aumentar na nossa vida. Você está lendo lá na Bíblia o que Deus requer de você, certo? Então, você vai procurar obedecer ao Senhor, você vai procurar viver corandel diante do Senhor de uma maneira cada dia mais digna. Então, eu estou pensando nesse aspecto da santidade com a piedade através da devocional. Tá? A gente vai crescendo nisso, né? A gente vai lutando por isso, pelo menos. É nesse sentido que eu estou pensando aqui. A nossa vontade, o nosso coração ser moldado pela palavra, de modo que haja mais santidade em nós. Que é o que Deus requer, né? Ele diz, sede santos porque eu sou santo. É o que a palavra do Senhor diz. É isso. Concorda? Discorda? Eu concordo. Obrigada. Então, tá bom. Alguém mais? Eu posso falar um negocinho? Pode, claro. Então, eu agora entendi por que as coisas não dão certo comigo. Não. Não, é assim, olha, eu quero ler a Bíblia inteira, eu nunca li a Bíblia inteira, eu já li muitas coisas da Bíblia, mas eu nunca consegui ler toda a Bíblia, porque era uma devocional mecânica, realmente, era automatizada. Então, hoje eu tenho que ler tantos capítulos, preciso. Então, vamos ler rapidinho aqui, porque eu já estou atrasada, tal. Então, isso não vinha para o coração, porque o que você tem que fazer, a sua devocional, é você se debruçar mesmo na Bíblia, mastigar aquele alimento e ficar ruminando aquilo para que você entenda quem é Deus. É muito difícil entender. Deus é um ser muito complexo, porque ele é muito simples. Ele se torna muito complexo, né? Qual o fim principal do homem? É glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Não é um negócio simples, mas é muito complicado.
Então, a gente faz as coisas devocional de maneira automática, mecânica, nunca se chega à piedade e a santidade vai ficar comprometida, porque você não tem o exato conhecimento de Deus. É lógico que nunca se vai esgotar conhecer. Você vai estar há 1 milhão de anos, né, na eternidade, você ainda vai estar lá conhecendo a Deus. Não, ele não é um ser esgotável. Mas à medida que você tem mais relacionamento real com ele, o seu conhecimento dele vai aumentar, logo a santidade vai aumentar. É isso que você quis dizer com qual a relação da santidade com a piedade através do devocional? Exatamente, é isso mesmo. Esse aí é o caminho que a gente precisa buscar. É claro, né, irmãos? Igual a Sandra está falando aí. Eu queria ler 7. Quem nunca fez isso, né? Que atire a primeira pedra. Eu acho que todos nós já fizemos isso. E a gente ainda faz isso, né? Na medida da correria, porque aqui a gente está no, digamos, um ambiente controlado, conversando, trocando ideia. Daqui a pouco a semana começa e o bicho pega, né? Então todos nós temos essa luta e é mais para a gente pensar, né? Nessas questões quando a gente for fazer a nossa devocional. Então todos nós estamos lutando para fazer uma devocional melhor, né? Mas a gente vai estar sempre nessa luta aí para buscar fazer uma coisa menos mecanizada, né? Mas digamos que não é nem de ser correto ou não, é uma questão da gente conseguir se aprofundar mais, entende? A gente conseguir crescer mais mesmo na graça, no conhecimento de Deus. Então é nesse sentido, tá? Posso só falar mais uma coisinha? Pode. Isso tudo, a gente entra na correria da vida tal, e a gente fala, isso não vai ser possível mesmo, eu nunca vou conseguir, ninguém consegue, mas consegue. Eu li algumas coisas a respeito da vida de George Miller, um missionário. Eu não me lembro agora os números, mas ele foi um cara igual nós, assim. Lógico que ele viveu num outro tempo, mas no tempo dele tinha as dificuldades relativas àquele tempo, né? Nós temos as nossas e a próxima geração vai ter as dela. Mas ele, dentro das dificuldades que havia lá, ele leu não sei quantas vezes a Bíblia de capa a capa e não sei quantas outras ajoelhado. Quer dizer, um homem como nós, né, do mesmo jeito, ele conseguiu ler. E eu estou lutando aqui para ler pelo menos uma vez na minha vida. Você vai conseguir, meu irmão. Você vai conseguir. Fica tranquilo. Esse ano, quando chegar no final do ano, você já acabou a Bíblia 365 aí. Muito bom. Meus irmãos, vamos para a última parte, a piedade e a devoção o dia todo. Nós já estamos caminhando para o encerramento, tá bom? Desse primeiro encontro. Então, a piedade e a devoção o dia todo. Primeiro, os pensamentos, lá em Filipenses 4:8, fala a respeito daquilo que tudo aquilo que seja amável, justo, de boa fama, que ocupe o vosso pensamento. Então, nós temos alguns conselhos práticos aqui. O primeiro é ter cuidado de suprimir todo o pecado no primeiro movimento. Essa é uma questão interessante, porque o pecado, geralmente, ele vem primeiro na nossa mente, né, obviamente, e a gente tende a alimentá-lo. O Tiago vai falar isso, né, sobre a questão da cobiça, como que ela caminha. Então, a nossa luta é para ter essa prática, né, e aí, por isso mesmo, a devocional todos os dias, ela vai nos ajudar isso, que a palavra estará sempre fresca na sua memória para você repelir pensamentos pecaminosos no primeiro movimento. Não deixar que a sua mente se alimente de alguma imaginação pecaminosa. Isso também é algo que é muito perigoso e a gente pode até não pecar, às vezes, em atos e palavras, mas a imaginação vai longe e eu creio piamente que Deus quer que a gente viva uma vida
Santa também no nosso pensamento, e lute por isso. É a batalha maior, por isso que eu estou começando com o pensamento. A gente luta contra o pensamento a vida inteira, contra as imaginações pecaminosas, mas é preciso lutar, e a palavra de Deus é um recurso, juntamente com a oração, poderoso para isso. Não dedicar mais pensamento às coisas do mundo do que realmente necessita. Essa é uma ideia de você pensar mais nas coisas lá do alto, que é o que a palavra de Deus diz, né? Pensar lá nas coisas lá do alto, não nas coisas que aqui estão. Não considere pequeno nenhum pecado. Pecado tem consequência diferente, mas é pecado. Então, a gente precisa colocar diante de Deus em confissão, em arrependimento, em perdão de pecados, qualquer que seja o nosso pecado. E pensar com frequência na brevidade da vida e na certeza da morte. Esse último ponto, ele é importante para a gente estar sempre consciente de que, além de estarmos diante de Deus, em breve nos encontraremos com Ele e nós queremos nos apresentar bem, né? Quem aqui não queria, se for pensar na morte, como que você queria morrer? Eu queria morrer estando pregando o Evangelho, né? Eu queria morrer fazendo missões, eu queria morrer, sei lá, orando para alguém, essas coisas, eu queria morrer na igreja, entende? Ninguém aqui quer morrer em uma situação embaraçosa diante de Deus. Então, a vida é breve, a gente pode morrer a qualquer momento, e a gente precisa se apresentar diante do nosso Deus, né? Logicamente, né? Não só naquele momento, mas com toda a nossa vida. Então, a prática da piedade na vida, no pensamento, envolve essas questões aí. Quanto às nossas palavras, Colossenses 4:6, deixa eu pegar uma... Cadê minha? Eu até estou com uma Bíblia aqui embaixo, mas é a 360. Essa aqui eu não vou achar o texto nunca, porque... Eu leio aqui, se quiser. Leia aí, então. Leia aí. Os textos estão tudo descoordenados. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Isso. Então, essa palavra temperada é lembrar que você tem que responder por toda palavra ociosa diante de Deus. A Escritura diz isso, né? Toda palavra que proferimos, prestaremos contas ao Senhor. Cuidar para que o seu coração e a sua língua andem juntos e ambos expressem honestidade e verdade. Tiago também fala da língua, né, como algo que põe fogo numa grande floresta. Então, nosso coração precisa estar alinhado com aquilo que a gente fala. Manter a sua linguagem tão limpa de toda obscenidade quanto deseja que a sua comida esteja sem veneno. Bom, irmãos, o crente, né, não dá para ele ter uma linguagem obscena. Isso não existe, né? Então, é algo que nem cabe, né? Eu acho que nem precisava dizer isso aqui, mas estamos aí reforçando. Quando a glória de Deus ou o bem do seu próximo exigir, fale a verdade, não tenha medo da cara do homem. Você precisa também pensar nisso, falar a verdade. Você está ouvindo, você está lendo, você está orando a respeito da verdade, que é a palavra, o Deus da verdade. Então, você também precisa falar a verdade e não ter medo, né, da cara feia dos outros, porque você falou a verdade. Não fale nada sobre Deus, a não ser com temor e com reverência, e ciente que Ele o vê e o escuta. Então, levar o nome de Deus em vão, logicamente, não é só falar o nome dele em vão, mas envolve isso também, e precisa ter reverência para com o Senhor. Então, nas nossas palavras, nós também devemos tomar cuidado. E nos nossos atos, por fim, Apocalipse 20:12, que diz que todo homem prestará contas a Deus no dia do juízo final por suas obras. Então, você não deve fazer mal algum, ainda que possa fazê-lo para punir alguém. Você também, quando for tentado a praticar algum ato mal, lembre-se de que esse mal que você intenta praticar está em Satanás. Não se orgulhe de bens externos deste mundo, seja quais forem, nem de dons espirituais internos, sejam quais forem. Não tenha orgulho disso quando você tiver bens, puder usá-los, e quando você puder usar seus dons espirituais também. Bom, esse aqui foi só 3. Então, pensem nisso. Nós vamos já concluindo, que eu havia prometido que seria um tempo determinado, e eu vou cumprir esse tempo.
para que amanhã nós estejamos aqui novamente. Meus irmãos, práticas devocionais. Eu tenho que olhar para cá, né? Estou olhando para outro lugar. Estou igual aquele pessoal da Globo, não sei para qual câmera que eu olho. As práticas devocionais são exercícios que nós podemos chamar de sobrevivência espiritual e também de plenitude espiritual, de crescimento espiritual. Prática devocional envolve sobrevivência espiritual. Se você não praticar, sua vida espiritual vai ficar complicada. Eu dei um exemplo um dia desse para um casal, que é o seguinte: o crente, né, você sabe, ele não perde a salvação, o Espírito Santo habita nele, mas a Bíblia fala para nos enchermos do Espírito, lá em Efésios. Por quê? Você pode ficar igual um carro, né? O carro pode estar com o tanque cheio de gasolina ou pode estar com o tanque na reserva. Mas tem um pequeno problema. Talvez você nunca andou, mas se você já andou num carro que está na reserva, se ele estiver subindo uma ladeira, é perigoso ele apagar, é perigoso ele falhar, é perigoso ele não ter força para subir. Por quê? Tem pouca gasolina, o tanque vira e tal, não sei o que lá. Então eu faço uma analogia disso com a nossa vida cristã. Você é crente, Deus já te salvou, você não vai perder a salvação, você vai para o céu, beleza. Mas, se nós não buscarmos uma vida constante de devoção, de devocional, de espiritualidade, de piedade diante de Deus, quando vierem os problemas da vida, quando vierem as ladeiras que você tem que subir da vida, aí é perigoso você dar uma engasgada, você sucumbir, você não conseguir caminhar muito bem, porque você não está, digamos, na plenitude espiritual que deveria estar. Então a gente precisa buscar isso sempre na nossa vida. Nós falhamos, somos imperfeitos, mas precisamos mudar essa chavinha aí. Então vai demandar trabalho duro, esforço, dedicação, tempo da nossa parte, né? Não adianta a gente achar que, se for mecanizado, até que vai rápido, mas se você for parar para ter uma vida devocional constante, isso demanda tempo. Mas como eu falei, na escola dominical, tempo a gente tem, só ver o tanto de tempo que a gente fica no celular. Então, isso aí não é um problema para nós. O problema é a gente querer isso. Então, vamos pensar nisso e que essa devocional ela transcenda, né, se espalhe pelo nosso dia a dia, de modo que a gente tenha grande proveito nessa caminhada. Eu quero ler por último aqui Jeremias 17, 7 a 8, que fala o seguinte: Jeremias 17, 7 a 8. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Eu penso que quem está buscando uma vida séria de dedicação, de crescimento também, vai se cumprir na vida dela isso que Jeremias está dizendo aqui. Ele se parece com a árvore que está crescendo, está produzindo frutos e não teme quando vem as dificuldades. Que assim Deus nos abençoe. Até a aula de amanhã, que nós vamos falar sobre a questão da palavra, da oração e da meditação. Se alguém quiser falar alguma coisa, está facultada a palavra. Pois não. Pois não, pode falar. Oi, tá me ouvindo? E agora estou, pode falar. Tá caindo aqui, meu Wi-Fi tá ruim. Então, obrigado pela aula aí. Deus abençoe a sua vida. E eu queria fazer uma pergunta sobre livros devocionais, né? Eu tenho um livro devocional do Spurgeon, e ele é manhã e noite, né? Às vezes eu faço os dois, às vezes faço só um ou outro, mas eu queria saber se é válido, por exemplo, fazer apenas este. O que que você acha? Isso é uma percepção sua? Porque, claro, a gente precisa, né, ter o hábito de leitura da Bíblia em si, né? Mas o que você acha desses livros devocionais?
Eu vou responder mais sobre isso na sexta, mas lógico que eu vou responder agora também, né? Vou te deixar sem resposta, não. Mas, resumindo, Gui, é o seguinte: eu acho que é válido a nível de introdução, sabe? Você acabou de chegar à fé cristã, então você está começando a sua caminhada. Então, como introdução, eu acho que é válido. Assim como eu já brinquei com vocês, né? Que eu acho que fazer a devocional do YouVersion é válida para o adolescente, mas vocês, jovens, já precisam avançar. Então, assim, se você me falar assim, eu estou fazendo só do Spurgeon, eu acho que é pouco. Na minha concepção, é pouco. Por quê? Ele já te dá um texto e a mensagem que você lê ali. Lógico, dá para você tirar proveito disso? Dá. Eu não estou falando que não é uma devocional, né, isso aqui você não deve fazer. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu acho, na minha concepção, é pouco. Eu acho que a gente pode fazer uma devocional mais aprofundada. Aí, o aprofundado, ele envolve, inclusive, o que a gente vai falar amanhã, que é a questão da meditação, né? De meditar na palavra, ruminar a palavra, pensar na palavra, não simplesmente pegar algo que já está pronto de alguém, né? Lógico, são grandes homens de Deus que fizeram esses textos, que chegaram até nós devemos, inclusive, nos aproveitar dele. Mas para alguém mais experiente, eu sugeriria usá-lo como um apoio, entende? Você faz a sua devocional e faz a leitura do devocionário também, né? Então você complementa, digamos assim. Então eu sugeriria esse caminho para quem já é mais experiente. Para quem está chegando na fé, eu acho que seria válido aí para a pessoa começar, né, a desenvolver aí. Ok, Agora, agora tem valeu. outro aspecto, né? Agora tem outro aspecto. Se em algum momento da sua vida você só está conseguindo ler o devocionário, leia o devocionário, né? Esse é um ponto, né? A gente vai conversar mais na sexta, mas é o seguinte, não existe uma regra, né? Tem que ser só desse jeito, assim. Não, tem muitos recursos para a gente usar. É só uma questão da gente pensar o quanto eu posso me aprofundar mais. Mas em alguns momentos da sua vida, talvez vai ser só o devocionário e não há um problema com isso também, tá? Beleza. Obrigado. Mas, de nada. Mais alguém antes da gente orar e encerrar? Não? Ok. Ô, então eu vou encerrar e depois a gente ora.